como se fosse, de fato, a história verdadeira a ser contada, né? Eu fico pensando que se a gente não tem na existência concreta de um Brasil paralelo, por exemplo, mas é evidente que isso está para além, né, de uma instituição específica, mas se a gente não tem nessa existência concreta do Brasil paralelo, algo muito parecido com a concretude, por exemplo, do Roberto Alvim, em janeiro de 2020, naquela live que ele fez, usando Goebbels como base para poder falar sobre a arte brasileira, usando Goebbels como base para poder falar sobre como a arte seria, e usando a expressão, que é uma expressão muito triste e que é muito clara, que é a expressão ou será assim ou não será nada. Me parece que essa é a expressão, ou será desta maneira, ou a arte será romântica, emocional foi a palavra dele, romântica foi a palavra do Goebbels, emocional foi a palavra do Roberto Alvim, ou não será nada. Não há outra opção. Ou a gente faz com que o presente se transforme no passado que estamos projetando retrospectivamente, ou não há mundo. Essa estética, quando ela passa para um mundo político propriamente, a gente pode entender que é uma estética que produz um certo tipo de consciência da exclusão? Pode, claro. Mas eu acho que a última frase qual é o nome daquele cara mesmo? Do secretário de Cultura? Roberto Alvim. A última frase dele é uma frase que me remete a um texto fantástico, fundamental, do Achille Mbembe, que fala sobre a ideia da necropolítica a partir de uma definição muito específica dele. A necropolítica é um regime, chama de regime, né? Tem um sistema, tem um projeto, é um regime homicidário e suicidário. Quer dizer, a ideia, né, eu estava falando hoje com vocês, antes de começar a rodar, que o Bolsonaro tirou a máscara de uma pessoa que estava assistindo, que ele estava comprando alguma coisa, ele tirou a máscara. A ideia de que Bolsonaro não se vacina, a ideia de que os aeroportos não podem impedir a entrada de pessoas, a ideia de que é preciso aglomerar, é uma ideia que, ao mesmo tempo, é assassina, né? É uma ideia típica de práticas genocidárias, mas, ao mesmo tempo, é uma ideia suicidária. Quer dizer, essa definição, e aqui eu vou repetir pela segunda vez, porque eu acho que isso é fundamental para o ano que vem, para 2022. O bolsonarismo é um filho não bastardo do nazismo, é uma versão contemporânea do nazismo. E aí, Mbembe fala que uma das definições mais importantes para se entender o nazismo, os campos de concentração, os campos de extermínio, a perseguição, é esse final da frase do Alvim. Ou será isso ou não será nada. E não será nada, né? Quer dizer, ele está dialogando ali, não sei se vocês curtem Heidegger, mas ele está dialogando ali com uma versão heideggeriana muito importante, que é a definição do ser ou do não ser, do ser e do nada. Ou seja, a ideia de ser tem como alternativa fundamental a pulsão, e no caso do bolsonarismo, a pulsão da morte. Né? A pulsão da morte não só do outro, dele mesmo. Os seguidores de Bolsonaro são profundamente afetados pelas políticas de Bolsonaro. Né? O próprio Bolsonaro flerta com a própria morte o tempo todo, fala sobre isso sem nenhum problema, vende a morte. Bolsonaro é um mercador da morte, não é? E é um mercador da morte que tenta convencer os seus a morrerem. Porque a mim ele não convence, a vocês ele não convence, ele convence os seus. Ou seja, é um regime suicidário. Então, essa última frase do Alvim, que não é do Alvim, é de Goebbels, o que também é assustador, é uma frase que me coloca no seguinte tema, né? Ou será ou não será. E não será não tem a ver com cultura, tem a ver com ser. O não será tem a ver com destruição total, não só de exclusão. Exclusão é o que o neoliberalismo promove nas suas relações econômicas. Exclusão é que a desigualdade que o capitalismo promove. O que o Bolsonaro está propondo, e chegou ao poder apoiado pelo neoliberalismo, apoiado pelo liberalismo brasileiro, o que ele está propondo é a morte de todos, nossa e dele. Assim,
E é isso que é trágico. É isso que é trágico. Né? Me lembra um pouco uma dimensão shakespeariana do Mercador de Veneza, a ideia de que a tua morte e a minha morte caminhamos juntos para a morte de todos. É disso que o Alvin está falando. Alvin não está sendo somente um homem que promove exclusão, Alvin e Goebbels. Não está sendo. Eles estão promovendo a morte e o suicídio. Assim, nada mais coerente com o nazismo, se vocês quiserem buscar a coerência do nazismo, do que a morte de Hitler. Não é? Nada mais coerente com o bolsonarismo do que a prática dele de produzir falas sobre a própria morte, de caminhar em direção à própria morte, de não se vacinar e falar sobre isso. Aqui não importa se ele se vacinou ou não, porque discurso é mais importante do que a prática, porque o discurso é a prática social. Então, eu acho que não dá para entender o bolsonarismo sem entender essa fala do Achille Mbembe, de que o bolsonarismo, o nazismo, essas perspectivas que promovem necropolítica são de compromisso com o outro e consigo, no sentido de produzir a morte do outro e produzir a própria morte. Estamos falando de um regime homicidário e suicidário. No final, se todos morrerem, é que deu tudo certo. Terrível, terrível. Então, basicamente, não é uma produção de exclusão, uma produção de morte. Não se trata de morte metafórica, morte de fato, como estamos observando. Né? Necropolítica vem aqui para justamente dar... Porque não tem metáfora. Então, uma coisa que a gente tem que combinar é que, para entender o bolsonarismo, tem que esquecer a ideia da metáfora, a ideia de perspectivas figuradas, a ideia da poesia, a ideia... Não tem porra nenhuma disso, né? Bolsonaro fala o que é, ele não fala o que ele quer dizer. Bolsonaro nunca quer dizer alguma coisa e fala outra. Bolsonaro diz o que é. Bolsonaro, aqui utilizando a referência do Kempler, ele produz a ideia de uma nova língua, que é uma nova língua desprovida de civilização, de civilidade. É uma nova língua produzida a partir da ideia de que eu sou sincero. O meu vínculo com outro é a partir do que ele chama de sincericídio. Não é? É uma língua que não tem capacidade de produzir vínculos pela metade. O vínculo da língua bolsonarista é inteiro. Então, assim, não esperem que Bolsonaro faça uma brincadeira. Ele está falando sério, porque não há... O bolsonarismo é desprovido de qualquer possibilidade de metafísica, de metáfora, de capacidade figurativa, mas profundamente desprovido também de humor. Só existe humor quando for para ofender o outro, para destruir o outro, desde que o outro seja mais fraco que ele. E é por isso que Bolsonaro fica tão ofendido quando fazem humor com ele. Porque ele não entende humor. O nazista não entende humor. O nazista tem um mundo de sonhos, que é um mundo onde as pessoas não promovem vínculos que não sejam o que está na mesa. Né? Aqui tem faca, aqui tem garfo, aqui tem pão, eu como. Né? Não tem sobremesa. Não tem... O sexo do bolsonarista é estupro. A comida do bolsonarista é até engordar e estourar. O lazer do bolsonarista é ofendendo o outro, destruindo o outro. O bolsonarismo não promove possibilidades que não sejam as mais concretas possíveis.